Olá pessoal, seguindo a nossa sequência de leitura da Bíblia, hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 9 e 10 de Atos, né? Espero que você esteja acompanhando essa leitura bíblica sequencialmente conosco e fazendo essa leitura diária. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve e marca o sininho para fazer a notificação toda vez que um vídeo for publicado. E no final você dá os seus comentários e diz se gostou, marca lá o gostei ou não gostei. No capítulo 9, começamos com Saulo, né? Que na Bíblia até esse momento é chamado de Saulo. Logo depois Deus vai mudar o nome dele para Paulo. Mas Saulo era um jovem que participou lá do apedrejamento de Estevão, que nós falamos isso anteontem, né? E ele passou com muita força a querer ajudar os judeus, a tal da Suprema Corte Judaica, a perseguir, a fazer a grande perseguição à igreja. A igreja, no caso, ainda era restrita aos judeus convertidos. Então, eles, depois do apedrejamento de Estevão, eles começaram uma forte perseguição à igreja. E Paulo era o principal expoente disso. Nós vamos ver depois, neste capítulo, que quando Paulo se converte, essa perseguição para. Porque Paulo, ele era um cara que estava fazendo a perseguição. Então ele buscava lá junto aos sacerdotes, aos expoentes religiosos, e falava assim: me dá cartas para que eu possa buscar as pessoas nas outras cidades. E nesse momento ele ia a Damasco para prender as pessoas que confessavam Jesus como Senhor e diziam que ele era o Messias e o Cristo enviado por Deus, segundo estava profetizado na Bíblia. Então eles falaram assim: não, esse pessoal tá atrapalhando tudo, vamos lá prender e levar ele preso para Jerusalém e ser julgado lá junto à corte dos religiosos judeus. Então ele foi para Damasco. No caminho, Jesus falou com ele: Paulo, por que você está me perseguindo, Paulo? Paulo tomou um susto, né? Porque eu vi aquela visão. Engraçado que ele viu aquilo, mas as pessoas que estavam com ele não viu. E ele falou assim: quem é tu, Senhor? Já apontou a palavra Senhor, né? Ele estava desconfiado e tal. Aí Jesus se apresenta e fala de que ele precisa saber que ele é Jesus e que ele vai ser um vaso enviado por Deus para pregar para muitas pessoas. Ele manda ele para a cidade, e Deus depois aparece para um outro discípulo chamado Ananias, dizendo: Ananias, você precisa agora ir lá na casa da pessoa onde está Paulo, deu o endereço completo, o Espírito Santo deu o endereço completo para Ananias, que era um outro discípulo que estava orando, e fala: vai lá e põe as mãos sobre Paulo para que ele possa receber o Espírito Santo e receber poder e ter a sua vida fortalecida. A Bíblia fala que Paulo estava orando e durante 3 dias não comeu nem bebeu, né? E quando Ananias ouviu essa palavra de Deus, ele falou assim: poxa, Senhor, esse cara é o cara que está aí atrás da gente, perseguindo a gente todo o tempo. Ele está buscando matar os irmãos da igreja que estão pregando o teu nome. Aí, de novo, o anjo fala o Senhor fala para Ananias: olha só, esse é um vaso escolhido. Você vai lá e põe a mão. Vocês observam que havia muita dificuldade da igreja de compreender certas coisas. E era um momento tão crucial de mudança de paradigma para a igreja, que Jesus apareceu pessoalmente para dizer para eles: não duvidem, sou eu que estou fazendo isso. Então, primeiro, havia um judeu altamente zeloso chamado Paulo. Esse cara era muito zeloso. Ele queria fazer tudo que era correto na lei. E ele estava prendendo e matando muitas pessoas que, segundo a visão deles, estava deturpando o caminho. A igreja por si só, que detinha a verdade, via Jesus, andava com Jesus, dizia: esse cara não tem solução, esse cara não tem jeito, ele já está agarrado na lei e vai morrer na lei. Então as abordagens de Deus elas tiveram que cada vez ser mais enfáticas. Jesus ia aparecendo para cada um deles, tanto para Paulo quanto para Ananias. Ananias, ouvindo isso, olha só, ele ouviu o próprio Deus falar, mas mesmo assim ele remedou: não, esse cara não é um cara confiável. Aí Deus teve que novamente enfatizar para ele. Ele foi lá, botou as mãos sobre Paulo. Paulo caiu as escamas dos olhos de Paulo. Paulo não estava enxergando e ele recebeu o Espírito Santo, né? Engraçado que a Bíblia não fala que houve manifestação, mas ele fala que ele se encheu do Espírito Santo. E vocês observam que até então ele chamava os discípulos para impor as mãos. Dessa vez não. Ele chamava os apóstolos, né? Os 12. Dessa vez não. Dessa vez Ananias foi lá e começou a ver a manifestação de Deus através dos discípulos. Após isso, Paulo se levantou e foi pregar. Pregou em Damasco. Pregou de tal forma enfaticamente esse reino que ele trouxe
uma admiração na comunidade. Falou, mas é o cara que perseguia, agora esse cara está falando a favor, né? E aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que ainda estavam imbuídas da mesma filosofia de Paulo, resolveram matar Paulo. Falaram assim, nós temos que acabar com esse mal pela raiz. Afinal de contas, aquele que perseguia agora fala, qual é o melhor testemunho do que esse? Então vamos matar ele. Aí fugiram Paulo pelo muro à noite. E Paulo foi para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, contou para os apóstolos tudo o que estava se passando. E também ele não se conteve. Ele começou a pregar também em Jerusalém, De novo aconteceu a mesma coisa. Os discípulos lá dos judeus, o pessoal, não o discípulo da igreja, mas os judeus que estavam lá reunidos lá na corte e eram ligados aos sacerdotes, tiveram a mesma percepção. Nós precisamos cortar o mal pela raiz e quiseram matar Paulo. A igreja pegou Paulo e mandou ele para casa, para Tarso. Fica lá em Tarso e sossega lá um pouquinho, porque querem te matar. Nisso, nós ouvimos que depois que Paulo foi mandado para Tarso, houve uma diminuição da perseguição. E a Bíblia fala que houve paz. Ou seja, o principal persecutor, aquele que buscava e perturbava a igreja, era Paulo. Nós vamos ver isso depois na frente, quando ele fala sobre isso. Ele fala que ele era o pior dos pecadores, porque ele era o principal agente de perseguição da igreja naquele momento, né? A perseguição começou em Estevão e ele era o cara que empurrava, ele é o cara que colocava chama na perseguição. Quando ele saiu de cena, quando ele se converteu e foi para Tarso, parou. A Bíblia fala que ele já tinha paz por todos os lados, ela crescia. Aí o que Pedro fez? Bom, agora eu posso me acalmar e vou dar uma volta para ver como estão as igrejas nas regiões em que foi evangelizado. Já que houve uma dispersão, né? Já que quando começou a perseguição dos sacerdotes judeus sobre a igreja, houve uma dispersão. Então muita gente foi e pregou em várias cidades. Aí Pedro saiu e foi lá ver como estão essas igrejas. Ele foi primeiro em Lida, onde ele curou um senhor que estava de cama há 8 anos, e depois foi para Jope, onde ele teve um sinal interessante, que em nome de Jesus ele ressuscitou Dorcas, que era uma mulher piedosa. Ele ficou ali em Jope. Paralelo a isso, o Espírito Santo começa a falar com Cornélio, um centurião romano, já era gentio, e ele começa em oração, um homem piedoso que orava a Deus e tinha convivência, e tinha um bom nome diante dos judeus, e Deus fala para ele, vai lá chamar Pedro, está lá em Jope, porque ele vai vir aqui e vai te ensinar certas coisas. E Pedro, de outra forma, estava lá em Jope na casa de Simão. E Pedro estava ali orando e tal, e Deus, de novo, Deus tem que ser enfático. A gente cria de tal forma paradigmas tão fortes que em alguns momentos Deus tem que ser enfático. E o principal paradigma criado na igreja era o seguinte, que a palavra é para judeu. E essa palavra foi nos revelada a nós. E nós estamos aqui para para ampliar e para revelar a palavra para os judeus. Só que eles não conseguiram entender, aceitar que Jesus ele veio para todos. Jesus veio para salvar a todos. E aí Pedro teve que receber de uma forma enfática de Deus a palavra de que, olha, desceu um lençol com vários animais que para eles era imundo na forma de se relacionar, eles não poderiam comer aqueles animais, a lei não os deixava comer, e falou assim, a visão, Deus fala para Pedro, mata e come esses animais. Aí Pedro, eu não vou comer coisa comum e imunda. Aí Deus fala para ele, Pedro, não considere como imundo aquilo que Deus purificou. Vocês observam que a coisa era tão forte, tão arraigada, como é muitas vezes arraigada em nós, os nossos paradigmas, os nossos preconceitos, as coisas que carregamos e que não deixamos Deus agir, que Deus foi obrigado a falar com Pedro 3 vezes sobre isso, 3 vezes. 3 vezes Deus falou, não considere comum aquilo que Deus purificou. E Pedro ficou com aquela coisa na cabeça pensando, poxa, eu achava que eu era um piedoso, um judeu perfeito e tal, e agora Deus me fala isso. Aí chega os enviados de Cornélio, e fala, olha, o Cornélio te chamou para ir lá na casa dele. Aí o Espírito Santo fala, vai com eles, porque você precisa estar lá. A primeira coisa que Pedro fala para Cornélio quando entra, ele diz assim, você sabe que é ilegal para mim, judeu, entrar numa casa de gentio e falar com eles. Mas Deus disse para mim, olha só como é forte, Deus disse para mim que eu preciso falar para vocês, porque a salvação dele é colocada para todas as nações. E todo aquele que serve a Ele com piedade de coração, Deus vai se manifestar em qualquer lugar, raça e nação. E quando Pedro começa a falar, explicar de uma forma bem cuidadosa e delicada, que parece que o Pedro está assim, falando um discurso com muito cuidado, né? Porque depois ele vai ter que explicar isso para os irmãos. O Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas, a ponto
de Pedro falar assim: não tem como segurar mais, eu tenho que batizá-los. Como é que eu vou deixar de batizar com água aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo? E Pedro os batiza. E ali a mudança de paradigma é completa. Não ainda é totalmente, porque mesmo com essas manifestações todas, ainda estavam agarrados no coração deles esta questão, esses paradigmas que muitas vezes nós carregamos e nos impede de evangelizar e de pregar para todas as pessoas. Olhamos para uma pessoa, vemos ela, criamos um cenário e achamos que Deus não pode falar. Não, Deus trabalha no coração das pessoas antes da gente chegar. Já falamos sobre isso antes. O Espírito Santo vai à frente e nós temos que ter a ousadia de pregar a toda gente. Porque o princípio da evangelização lá em Jesus, quando manda os discípulos, e eles esqueceram disso. Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Deus abençoe, dê graça e Jesus os guarde, em nome de Jesus.